Já fiz xixi várias vezes na corrida, gente. Pera aí, pode comer? Eu me sinto ridícula. Fala, meu sim, beleza? Tá começando mais um Entre Papos e Caldos. E hoje com ela, a maratonista, a minha madrinha, minha colega, minha melhor amiga, colega de trabalho, tudo nesse mundo, Célia Alves do Tênis Sainha. Bem-vinda! Aê, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Celinha, por ter É sempre aceito. uma honra. E eu tava com muita saudade de você. Que bom fazer essa live pra gente bater um papinho, né? Eu também tava com saudade, sim, cara. Faz horas que a gente não se vê. O corona não deixa. A gente se fala no WhatsApp, fala mal dos outros, mas assim, ó, olhando no olho faz tempo. Obrigado. Mal dos outros, nós somos profissional em falar mal dos outros. Você tá de vinho, eu tô aqui, ó. De cervejinha. Tchim, tchim. Celinha, para começar, eu conheço, tem o quê? 10 anos? Não, que 10, tem uns 12 anos. Tem mais, né? Tem mais, eu acho. Mas eu quero que você se apresente para quem está aqui, para dizer quem é Célia Alves. Célia Alves, bem, sou eu, publicitária, mãe de 3 filhos, amiga do Marquinho já há mais de 10 anos. Hoje sou diretora da agência Nova SB em Cuiabá, diretora regional. Trabalho aí há mais de 15, 20 anos com publicidade na área da criação. E tenho o perfil @tênis e sainha já tem uns 7 anos, desde que eu comecei a correr de verdade, né? Porque eu corro há mais de 10, 11 anos, mas eu brincava. Quando eu comecei a me empolgar mais e participar de meias maratonas, me desafiar, eu criei o perfil @tênis e sainha. E tá aí, né, até hoje, conhecendo muita gente bacana. Faço também parte do movimento Publicitárias com A, que é um movimento aqui em Cuiabá que trabalha aí pelo empoderamento das mulheres. Já dei aula na faculdade e, enfim, sou eu essa. Celinha, você começou a falar aí sobre o tênis de sainha. Como é que surgiu essa ideia? Alguém incentivou? Alguém falou? Você viu em algum lugar? Ou essa ideia foi um insight? E por que o nome Tênis de Sainha? O perfil nasceu há uns 7 anos atrás, quando eu comecei a treinar um pouquinho mais para fazer uma meia maratona. Na verdade, eu já tinha feito uma primeira meia maratona no Rio. E eu comecei a me dedicar um pouco mais aos treinos. E eu comecei a postar só coisas sobre treino e corrida no meu perfil pessoal. E os meus amigos, que na sua grande maioria não corriam, começaram a falar que, nossa, tá chata. Você só fala de treino, suplemento, corrida, medalha. Tá ficando chato esse perfil, porque só tem isso. Aí eu falei, quer saber? Eu vou criar um perfil só para falar sobre corrida. Quem quiser me segue por lá. Quem não gostar do assunto, fica aqui no perfil pessoal e tá tudo certo. E o nome Tênis e Sainha é porque naquela época começou, né, as mulheres a participarem de mais provas. E tinha umas sainhas, assim, sabe, lá no começo, né, há muito tempo não tinha sainha para correr, era só short. E aí começou a entrar na moda fitness, umas sainhas de corrida, de treinos, enfim, né, tava assim, no auge da moda. E a gente, sempre que eu marcava com as minhas amigas de treinar, a gente marcava, esse final de semana vamos todo mundo de tênis e sainha. Então vamos. Aí eu falei assim, tá aí um nome bacana que, primeiro, eu acho que representa a mulher no esporte, o poder da mulher no esporte. Segundo, tênis e sainha é uma forma de mostrar que eu tô ligada tanto ao esporte quanto ao mundo feminino também. E era um nome bacana, logo no começo as pessoas começaram a se identificar, eu acho que principalmente por conta do nome, que era bem segmentado, né, o assunto. As mulheres que corriam começaram a me seguir. Homens também, porque eu acabo falando muito sobre esporte, sobre as provas, sobre a minha sobre percepção. Treino, né? Isso, então, enfim, né? É isso. E tá aí até hoje. Eu tô numa crise existencial, queria mudar o nome. Eu ia perguntar agora. Porque você, assim como eu, tem 2 perfis. Eu tenho Experimentando Por Aí e o Eu Sou o Marcos. E depois daquele papo que a gente teve, evoluiu esse pensamento,
Tem um Então, direcionamento eu ainda? ainda estou em dúvidas. Até hoje eu ainda penso em mudar, mas eu sou apegada ao nome, tenho muito carinho pelo nome do perfil e tem muita gente que me segue lá do começo que também é apegado. E todas as vezes que eu faço uma enquete lá, que eu levanto esse assunto nos meus stories, eu falo, muda ou não mudo? Querendo que todo mundo fale, muda! A maioria fala, não muda. Esperando a validação, né? Eu tô esperando uma validação dos meus seguidores e eles não me dão essa validação. Então sempre fica muito meio a meio. Tem muita gente que fala assim, se você mudar, a gente vai continuar te seguindo do mesmo jeito, né? A minha vontade de mudar é porque eu acho que o Tênis e Sainha, muitas vezes, ele me limita a falar sobre outros assuntos que eu quero abordar, que eu acabo falando do mesmo jeito. Quem não quiser não ouve lá porque eu falo. Mas eu tenho essa preocupação, né, das pessoas também falarem, se seu perfil é Tênis e Sainha, por que você tá aqui falando de moda? Por que você tá falando de comida? Porque e eu acho que... Pra começar. Exatamente. Quando eu mal educado, eu não respondo assim. Então eu fico nesse dilema de mudar ou não mudar o nome, né? Até porque também o nome Célia Alves tem vários perfis. Então isso também é um elemento que dificulta, porque eu acho que vai ser mais confuso para as pessoas depois me procurarem. Então é isso. Lembrando que esse Papo de Caldo é um oferecimento de Lennon Bar. Lennon Bar que fica na Alameda 8, lá no CPA3, cara. E agora, nesse momento de reclusão, de isolamento, manda um inbox pro Lennon que ele dá um jeito de você ter seu caldinho aí, beleza? Gente, eu recebi meu caldinho em casa para participar dessa live. Olha só que riqueza. Olha só, veio com torradinha. Maravilhoso. Celinha, tá bom. E qual era a meta do perfil quando você abriu ele, tá? Tudo bem que você tava postando as coisas no seu pessoal e o pessoal tava enchendo o saco, que tava ficando chato, assim, sensado. A partir do momento que você criou, você tinha alguma meta, alguma projeção? Eu quero chegar a tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero correr X quilômetros. Existia isso? A meta inicial era só não ter os meus amigos chatos que não corriam reclamando do meu perfil pessoal, né? E assim, o perfil acabou sendo criado num formato de diário, blog, né? Então eu acabei usando lá o perfil para poder contar as minhas histórias, as minhas superações, as minhas frustrações na corrida. E eu não tinha meta de, eu quero ter 10 mil seguidores, eu quero ter 5 mil seguidores, eu nunca pensei nisso. Mas eu vi que o alcance foi crescendo de forma bem orgânica e rápido, né? E eu achei isso muito legal. E aí eu comecei depois, é claro, né, ter essas metas, mas eu acho que a meta maior nunca foi assim, ter X seguidores. Sempre foi assim, eu quero estimular mais e mais pessoas a praticarem uma vida mais saudável, que seja através do esporte, que seja através de uma alimentação saudável, que seja através, né, de treinos, colocar o corpo em movimento e mostrar que esse equilíbrio vale a pena e a gente precisa começar. Então, esse foi o grande intuito, assim, depois que eu comecei a perceber o alcance que o perfil tinha. Eu tava vendo sua live com o Campelo, eu vi você falando sobre frustração, na maratona de Paris? Foi isso? Como foi essa frustração? Foi de tempo, de estrutura da prova? Como foi? Não, na verdade foi com relação a mim, né? Eu acho que a gente cria muitas expectativas. Eu crio muitas expectativas, principalmente na corrida. Por isso que eu falei que eu não nasci para correr maratonas, porque eu me cobro muito. E a maratona é uma corrida, assim, não dá para comparar uma corrida de 21, de 10, de 5 com uma maratona. A maratona, ela acaba sendo, assim, uma prova muito específica, que exige muito treinamento, muita disciplina e, principalmente, muita cabeça. E eu não tenho muita cabeça. Apesar de fingir aqui com louvor, eu sou meio... eu me cobro muito. Então, durante os treinos, né, eu consegui treinar num pace relativamente legal. E aí, em cima desse pace dos treinos, eu fiz uma projeção de em quanto tempo eu terminaria a minha prova, né? E durante a prova não foi desse jeito, saiu tudo errado, né? Eu comecei a
no quilômetro 25, eu tomei um carbogel que tinha muita cafeína, e aí aquilo ali me embrulhou o estômago, eu tenho gastrite, e aí eu tive que parar no 28, no quilômetro 28 para vomitar. Aí aquilo ali me desestruturou mais do que fisicamente, psicologicamente, porque eu olhava o relógio, o tempo passando e eu me imaginando já que eu estava perdendo todo o planejamento que eu tinha feito de prova, né? Mas eu acho que a maratona também ensina muito, né? Apesar de ser uma frustração, quando não sai do jeito que a gente quer, ela ensina que as coisas não são como a gente quer. Ela ensina que a gente tem que superar, às vezes, alguma dificuldade e mesmo que não vá acontecer da forma como você planejou, você tem que ir em frente e terminar, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que a maratona acabou me ensinando, né? Apesar da frustração com relação ao tempo, sobre a prova, assim, não tenho nada a falar. Uma prova maravilhosa, uma estrutura de prova internacional sensacional. Mais de 30 mil atletas participando, clima lindo, um lugar, nossa, você correr pelos principais pontos turísticos de Paris, assim, é um sonho, né? Então, isso daí eu não tenho nada que reclamar. Mas eu tenho uma outra frustração, que a gente passa do lado da Torre Eiffel. Torre Eiffel, né, mesmo quem não conhece Paris sabe que é uma estrutura gigantesca, e eu não vi a torre. Porque a torre fica entre o 28 e o 30, e foi onde eu vomitei. Então, quando eu vomitei, eu fiquei tão frustrada que eu não olhava mais ao redor, eu ficava chorando, andando, chorando e olhando para baixo, e eu esqueci completamente que ali era o ponto que eu tinha para ver a torre. Meu Deus! Passa do lado, eu não vi. Aí depois... exatamente. Depois que eu cheguei, que eu falei, uai, não passa na torre, né? E aí todo mundo, claro que passa. Eu falei, ué, não passa. Passa, não passa. Aí eu fui olhar depois de novo o percurso da prova, eu não vi. Então é uma frustração que eu tenho, porque a minha tristeza, né, e o meu psicológico ficou tão abalado que eu não conseguia ver nada ao meu redor e eu não vi a Torre Eiffel durante a corrida. Mas eu vi várias depois, né? Celinha, o que mais você fala no tênis de sainha, exceto corrida? Você já falou que fala de tudo, mas existe alguma coisa que você não fala? Se alguém chegar e falar, Célia, eu queria fazer um publi editorial contigo, mas é isso. Você fala, não, isso eu não faço. No começo, como eu te falei, né, eu me via muito segmentada, então eu só falava de corrida, treino, suplementação, alimentação saudável. Eu não falava sobre minhas coisas pessoais, até porque naquela época nem tinha stories, então era um post e tal. Eu até falava sobre assim, eu fiquei frustrada porque aconteceu isso, aquilo, mas eu não falava sobre nada que fosse fora desse universo, né? E aí depois, com o tempo, eu comecei a falar sobre roupa de mulher, moda, porque, né, as pessoas que correm, elas também têm uma vida fora da corrida, elas também usam roupa, querem dicas de look, querem saber sobre maquiagem. Então eu comecei a falar sobre esse universo que é da minha vida. Então até hoje em dia eu tenho alguns parceiros que eu faço divulgação, mas eu tenho o princípio de só divulgar e fazer parceria com aquilo que eu realmente consumo. E isso daqui tem que ser um canal que é bacana para mim, que é onde eu me relaciono com pessoas que gostam da corrida. Então eu faço questão de escolher também bem os parceiros, porque eles estão relacionados de alguma forma com o meu consumo pessoal. Mas eu já tive proposta, por exemplo, para falar sobre uma chapa de política. E eu me recusei porque não tem nada a ver comigo. Primeiro que eu não estava participando daquela votação específica, porque era algo específico, não era assim, prefeito, governador, né? Entidade então eu achei isso, não tinha nada a ver comigo. Segundo que eu não tinha por que me envolver naquilo, entendeu? Mesmo que fosse um valor de dinheiro, legal, não tinha porquê. E aí, se as pessoas viessem depois me questionar por que eu tô fazendo isso, pessoas contra ou a favor, eu não ia nem saber argumentar, porque eu não estava envolvida naquilo. Então eu preferi, né, não falar sobre. Ainda tento evitar bastante falar sobre política por aqui, porque eu respeito a opinião do outro e eu sei que a partir do momento que eu me posiciono a favor de X ou contra o Y,
eu abro espaço para as pessoas falarem e questionarem, e criticarem, e eu não me isento, mas às vezes eu tenho um pouco de preguiça, porque nem todo mundo é tão respeitoso quanto eu, porque eu respeito a opinião dos outros, né? Outro dia eu até fiz um post, né, falando sobre esse posicionamento não político, mas contra o racismo, fascismo. E aí as pessoas vieram debater e foi um debate legal. Eu acho que a gente tem que usar o nosso alcance para falar sobre assuntos que a gente acredita que são importantes, né? Então, nesse caso eu falei, mas eu nunca ajudei a divulgar nada, principalmente ganhando dinheiro, para falar sobre isso. O perfil Tênis e Sainha, os conteúdos que estão lá, eles são planejados? Existe um planejamento? Você tem essa frequência diária de publicação? Eu tenho uma frequência de postagens, mas não necessariamente planejado. Quando eu faço, por exemplo, né, quando eu tenho os parceiros, então eu faço um planejamento, né? As postagens dos parceiros têm um planejamento. Então, se eu combinei com um parceiro, né, que eu vou fazer 2 postagens por mês ou por semana, então eu me planejo para fazer aquelas 2 postagens. Geralmente eu faço um conteúdo um pouco mais trabalhado, vou fazer uma foto, já quero marcar o dia certinho para montar a legenda e postar aqui. Mas tem muita coisa, assim, hoje em dia, principalmente nessa época de quarentena, muita coisa que acaba sendo postagem orgânica, que eu falo que é da Célia, né? Porque eu sinto vontade naquele momento de falar sobre aquilo e aí eu posto. Então eu não tenho muito sobre isso. Eu até tento me policiar, porque tem assuntos, por exemplo, que as pessoas gostam e que às vezes eu deixo de lado. Por exemplo, receitas. As pessoas amam uma receitinha, então às vezes eu acabo deixando, por causa da correria do dia a dia, eu não tenho tempo para ficar filmando, porque você sabe que as pessoas acham assim, posta aí a receita do que você está comendo. Mas não é tão simples assim, gente. A gente tem um cuidado de pegar o celular, de filmar, depois editar tudo, montar um vídeo, subir para o IGTV. Isso leva tempo e muitas vezes esse tempo eu não tenho, porque sou publicitária. Publicitários entenderão que nossa vida não é fácil. Então, mas eu tento me controlar, assim, me policiar justamente para tentar fazer pelo menos uma vez por semana uma postagem de comida com uma receita, uma postagem sobre o meu treino de corrida, uma postagem sobre fortalecimento. Então eu tento seguir isso mais ou menos, mas não é algo assim tão certinho. Eu estava conversando esse tempo com a Maria até, e como é que a gente, entre outras coisas, te admira por você fazer tanta coisa no mesmo tempo que a gente tem para fazer as nossas coisas. E fala, gente, ela faz tanta coisa, é publicitária, corre, é mãe de 3, é esposa, escreveu um livro, sabe? Como é que é essa organização? Eu sou uma aquariana e aquarianos são assim, né? Good vibes. Eles se perdem um pouco no tempo, porque todas as coisas deixam o tempo fluir, né? Então, aquarianos entenderão. E ao longo do tempo, eu comecei a aprender que eu precisava me planejar para poder fazer tudo aquilo que eu quero. E eu acho que a maratona também me mostrou muito isso, me ensinou isso, né? Começar a correr, na verdade, porque eu, antes de começar a correr, até os 30 anos, eu era sedentária, não fazia nada, nem academia, nem corrida, nem nada. Então, eu sempre achava assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu trabalho, eu sou mãe de 3, eu tenho meu marido, eu não tenho tempo para cuidar, para correr. E aí, quando eu pensei, eu falei assim, não, eu preciso começar a fazer alguma coisa por mim, eu preciso fazer algo, né, que vai me motivar. E a corrida foi uma delas. E eu falei, mas que horas eu vou correr? Aí eu falei, das 6 às 7 da manhã eu não tô fazendo nada, né? É só acordar um pouco mais cedo, me organizar e começar a correr. Não foi fácil, porque eu sempre fui uma pessoa muito noturna, eu gostava muito de balada, gosto até hoje. Então, para você acordar cedo, para você treinar, é um processo de superação. Tirar o pezinho da cama, quentinho ali, não é fácil. E aí, eu comecei a ver que eu precisava ter tempo para fazer outras coisas. Para correr, eu preciso fazer fortalecimento, então eu precisava ir para academia, eu tive que arranjar horário para ir para academia também. Eu comecei a comer de uma forma mais saudável, então eu precisava me organizar. Mas eu acho que tudo é uma questão de planejamento. Se você já está
com aquilo, o que eu tenho que fazer hoje? X, Y, Z. Então eu comecei a ser a louca dos post-its. A tela do meu computador é lotada. Faz uma moldura. Isso, mas eu anoto tudo e aí uma forma de eu conseguir me organizar eu crio esses post-its, cada um de um dia, e eu coloco ali tudo que eu preciso fazer. Riscar uma coisa do seu post-it, gente, é uma sensação tão maravilhosa. Você fala, upa, fiz. Aí no final do dia você olhar tudo riscadinho, nossa, eu fico tão orgulhosa. Mas por outro lado, aí, tá vendo? Por outro lado, gera uma ansiedade também, porque eu fico olhando os post-its dos outros dias e aí uma coisa que não deu para fazer nesse dia eu vou passando para o outro, e quando eu vejo o post-it do segundo dia, tá do tamanho de 5, porque as coisas que eu não consegui fazer eu fui passando. Mas é assim, é se planejar, entendeu? E aí eu me organizo, né? Eu tenho que chegar, por exemplo, eu tento fazer todas as minhas atividades de corrida, fortalecimento, tudo de manhã, porque à noite eu quero ficar em casa com meus filhos, com meu marido, quero dar atenção para eles. Eu já tenho que trabalhar o dia inteiro. Então você vai elencando ali os horários e prioridades para fazer naquele momento ali e acaba que dá tudo certo. Um dia ou outro, né, você não consegue, mas funciona. Mas o Publicitárias com A, você fez parte da criação ou você entrou no decorrer? E aí fala um pouquinho do projeto, do coletivo, como é. Eu fiz parte da revolução para criar o movimento Publicitárias com A. Nasceu de uma conversa, na verdade, entre duas outras publicitárias, porque ia acontecer um evento aqui na cidade de publicidade. E aí eu recebi um convite para assistir esse evento. E quando eu fui ver quem eram os palestrantes, eu vi que só tinham homens. Eram 8 homens palestrantes para participar desse evento. E aí eu achei estranho, aí eu comentei com uma amiga, né? Eu falei assim, nossa, você viu que só tem homem participando dessa palestra como palestrante? Que chato, né? Aí essa minha amiga era mais bocuda, vou lá perguntar. Mandou um direct no Facebook pro organizador perguntando por que não tinha mulheres participando. E aí ele falou que ele não conhecia mulheres do mercado para que fossem... Não falou dessa forma, né? Mas ele quis dizer que ele não conhecia mulheres boas o suficiente para poder palestrar no evento dele. E aí essa minha amiga veio indignada falar, né? E a gente ficou, nossa, não acredito. E aí começamos a dizer, olha, vamos juntar um monte de mulher publicitária top das galáxias, né, que a gente conhece, que a gente confia, e vamos fazer um evento só para essas mulheres, para ele ver que Cuiabá e Mato Grosso tem mulheres qualificadas. Uhum. E aí, essa reunião de mulheres para fazer esse evento acabou não virando esse evento para dar o troco, mas ajudou, assim, a unir essas mulheres. E aí a gente foi reunindo outras mulheres publicitárias, a gente começou a fazer encontros quinzenais, encontros semanais. Esses encontros viraram um perfil no WhatsApp, um grupo no WhatsApp. E aí nasceu o Publicitárias com A, com esse objetivo hoje, não de retalhar os homens, mas para reconhecer, fortalecer e mostrar o trabalho das mulheres, né? Se posicionar também, né? Sim. Estamos aqui, né? E eu acho que mais do que posicionar, a gente tem feito um trabalho que é muito bacana pelo grupo do WhatsApp, que é de networking das mulheres. Porque a gente percebeu no evento que os homens organizando os eventos, eles são corporativistas e chamaram homens amigos para participar. Então a gente entendeu que a gente também tem que fazer isso com as mulheres. Então hoje nesse grupo do WhatsApp tem mais de 150 mulheres publicitárias. Olha. Todas as vagas de estágio, de emprego que surgem dentro das agências que elas trabalham, a gente prioriza para mandar lá, para oportunizar as mulheres a conseguir oportunidades. Então, se a gente não consegue nenhuma mulher, aí a gente vai procurar um homem para contratar, para fazer entrevista, mas a gente sempre prioriza ali mulheres. E sem contar assim, estou precisando de um fornecedor que faça isso. Vocês têm? A gente acabou criando uma rede de apoio, que é muito bacana. Que massa. Perfeito, excelente, assim, e hoje vocês têm, inclusive, um podcast, né? Uhum. Tem um podcast Publicitárias com A, que é produzido pela Altia, que também tem uma mulher, que é uma das sócias, é uma mulher, né? Que massa. A Juliane está falando que a corrida ensina muito sobre saúde, planejamento, motivação, organização, estratégia, paciência, resiliência, qualidade de vida, enfim.
É isso mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Eu, que embora não tenha porte nenhum de atleta, quando corri, a sensação é excelente, assim, sabe? Por exemplo, a última corrida eu acho que eu corri foi a das águas, que você tava também. E minha meta era correr até a metade e terminar o resto andando. Aí eu fui até a metade correndo, no meu ritmo mais correndo. Passei da metade um pouco e eu falei, cara, eu não vou mais andar. Dobra a meta. Eu ainda tenho um fôlego e fui até o final correndo. A sensação você não ganhou nada. Você ganhou uma medalha de participação, mas internamente, pessoalmente, você fala, putz, dá eu preciso falar aqui que eu morro de orgulho do gordinho correndo. Eu acho tão lindo. Parece uma bolinha. Eu fico muito feliz em ver, assim, pessoas, assim, que eu gosto, que são do meu ciclo de amizades, e outras também que eu não conheço pessoalmente, mas virtualmente começam a correr e, assim, sentem essa sensação tão boa, né, de você se superar. Não é você ganhar do outro. Eu falo sempre, a luta principal é você com você mesmo, né? Então, o principal desafio, eu acho que a gente tem não só no esporte, mas na vida, tem que ser a gente com a gente mesmo, todos os dias. Eu preciso ser melhor em alguma coisa que eu tô fazendo há 10 anos e ainda tô fazendo do mesmo jeito, tá errado. Exato. Então, eu acho que a gente tem que sempre ter esse espírito de querer ser melhor um pouquinho a cada dia, né? Célia, por falar em ser melhor, por falar em orgulho, dia desses você fez uma postagem falando sobre o lançamento do seu livro. Cara, eu fiquei morrendo de orgulho, assim, no comentário eu até coloquei que eu não sabia o que escrever, até hoje eu não sei o que dizer, mas assim, a palavra que eu acho que resume melhor é orgulho de ter a coragem de escrever. Me fala um pouquinho do livro, sobre a história do livro, quando vai ser lançado. Então, o livro, para quem não sabe, não acompanhou, né? O livro que eu escrevi, que eu vou lançar, pretendo lançar agora em julho, né? É o Diário de uma Ex-Mãe. E a história, na verdade, ela nasceu de um momento de dificuldade meu, e a história não era para ser um livro, né? Eu não me planejei para escrever esse livro. Eu sempre quis, como escritora, como redatora publicitária, eu sempre quis escrever um livro, né? Já tinha 3 filhos, acho que eu vou ter que escrever 3 livros, né? Plantar 3 árvores. Então, sempre quis escrever um livro porque eu sempre gostei muito de escrever e sempre utilizei muito, né, os textos para demonstrar meus sentimentos, para, enfim, né, colocar para fora. E no final de 2018 para 2019, né, eu engravidei. E aí, no começo de 2019, eu perdi o bebê. E aí foi um momento muito difícil para mim, pessoal, né? E assim, naquele momento, só que, como eu falei, que eu finjo muito bem, né? Eu tô sempre querendo mostrar que eu tô bem, que tá tudo ok. Mas por dentro, é claro que a gente tem os nossos sofrimentos, frustrações, tristezas, né? E aquilo tava muito engasgado, esse assunto, né? Tava me maltratando muito. Só que quando eu expus essa história, né, da perda do bebê lá no Instagram, eu comecei a receber assim muita mensagem via direct, principalmente de mulheres que já tinham passado pela mesma situação, ou de perder uma gravidez, né, ou de perder filhos, inclusive com 2, 3, 4 anos. E essas mulheres, elas acabavam vindo desabafar comigo o tempo todo. Então, assim, por um lado, eu usava aquilo ali como um lugar onde eu podia desabafar também com pessoas que iam me entender, que sabiam o que eu estava passando realmente, né? Mas, por outro, também me consumia muito, porque eu chorava com cada história que eu lia, eu ficava emocionada também, eu me envolvia com aquelas histórias. Então, e aí eu tava com aquilo tudo muito engasgado. E aí, um dia, uma dessas mães, que perdeu o seu filhinho com 4 anos, que virou, assim, uma amiga, né? Ela veio e falou pra mim, que eu falei, nossa, tô muito mal hoje, tô assim, assado. Coisas que eu nunca falei pros meus amigos, o Marquinhos sabe, eu nunca falei desse assunto nem com ele. Coisas que eu evitava falar até com o Caio, que é meu marido, porque eu não queria sobrecarregar ele com esse assunto. Nem com os meus filhos, eu queria mostrar que tava tudo bem, que eu tava forte. Mas ela falou assim, quando aconteceu comigo, eu escrevia, fiz um diário que eu comecei a escrever, isso me ajudou muito.
E eu sempre gostei de escrever, né? Então eu falei, eu acho que isso é uma boa. E aí eu comecei a escrever. O que eu estava vivendo naquele momento, eu comecei a escrever também o que eu tinha passado desde o momento que eu descobri a gravidez. Então, assim, foi um momento, assim, de cura, realmente. Porque eu revivia, eu ficava alegre com as coisas que eu lembrava, eu ficava triste também com algumas coisas, eu chorei muito escrevendo. Então, enfim, né? Fui escrevendo, fui jogando ali, sem ordem, inclusive. Eu escrevia hoje, eu escrevi alguma coisa de hoje, eu lembrava de alguma coisa, eu vou escrever isso aqui pra não esquecer. E um dia uma amiga, eu estava na casa de uma amiga, só nós duas, depois de 3 garrafas de vinho. Ela é jornalista e eu comentei com ela estava me contando que a mãe dela tinha perdido um bebê também, quando lá na época dos anos 80, né, e que falar sobre esse assunto às vezes, né, cura as pessoas e a gente muitas vezes não quer falar. Aí eu falei que eu estava escrevendo, eu falei, eu usei os textos para poder desabafar. E aí ela falou, nossa, você tem que publicar isso. Aí eu falei, nunca, jamais, né? Ela me manda que eu quero ver. Eu falei, não, tipo, aquilo ali era meu, né? Mas ela insistiu tanto que eu mandei, ela falou assim, vai ter que publicar isso. Aí eu fiquei um tempo com aquela ideia ali guardada. Aí depois eu conheci o Leandro, da Editora Humanos. E eu falei, Leandro, tem uns textos que eu escrevi assim, assado, mostrei pra ele e ele falou, não, vamos publicar. E assim, eu fiquei muito receosa, estou inclusive muito receosa, porque você se expor assim, né, para as pessoas é muito difícil. Você expor as suas fragilidades, principalmente. Eu falo que a minha dificuldade maior é entender que eu sou humana e que eu tenho dificuldades e que eu não posso controlar tudo da vida, não é tudo do jeito que eu quero, né? Mas muitas mulheres vieram falar comigo, falar assim, nossa, você tem que fazer isso, você tem que escrever, porque isso vai ajudar muitas mulheres que sentem as mesmas coisas que você sentiu, mas que elas acham que não, que só elas estão sentindo e elas vivem ali no mundinho delas, né? Por conta da pandemia atrasou um pouquinho, né? Porque a gráfica fechou, abriu, mas agora já foi feita a revisão final. A princípio, a data da gráfica é 15 de julho. Eu tô ansiosa, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu quero que fique agora em julho. Pode deixar para um pouquinho mais. Ganhar o tempo, né? Ver se eu me acostumo com a ideia. Primeiro, parabéns pela coragem de escrever o livro. Eu acho que você tomou a decisão correta, assim, de escrever e compartilhar. Eu acho que vai encorajar, vai acalentar o coração de muitas outras mães. E agora, nós chegamos num ponto que agora é o quadro não sei o quê, não sei o que lá. Você prefere corrida em parque ou corrida na rua? No parque. Eu fico meio tensa na rua. Instagram ou TikTok? Instagram. Eu me sinto ridícula fazendo esse TikTok. Publicidade ou criação de conteúdo? Como assim? Não, eu acho que são coisas que não, elas estão juntas, tá? E eu acho que a publicidade é uma produção de conteúdo. Então eu escolho a publicidade porque a produção de conteúdo tá lá dentro. Você prefere maratona ou corrida mais curta? Mais curta, com certeza, 100%. E para finalizar, você prefere parar para fazer o xixi ou fazer na roupa e continuar a corrida? Já fiz xixi várias vezes na corrida, gente. Relaxa. Celinha, esse foi o Entre Papos e Caldos. Obrigado pela presença. E a fala é toda sua para falar o que você quiser. Ai, gente, adorei. Já acabou? Poxa, queria falar mais. Eu tô controlando o horário aqui porque o Instagram derruba nós. Eu sei. Eu quero agradecer muito o convite. Você sabe que, além de ser sua amiga, também sou muito fã e eu admiro muito ver o quanto você evoluiu e cresceu do Marquinho que eu conheci lá da Arte Final, lá da Casa Ideias, e hoje por Marquinho do Experimentando Por Aí. Eu fico super feliz. Adoro bater papo com você, adoro conversar, descontrair, falar sobre as coisas que a gente faz, trocar experiências. Eu acho que isso é muito bacana. E vou deixar um recadinho aqui para todo mundo que está em casa, que pode ficar em casa, gente, fica em casa. A gente está passando por um momento bem crítico, bem difícil. Deixa para as pessoas que realmente precisam sair para trabalhar, para fazer os seus afazeres, né? E vamos nos cuidar aí, até porque eu quero que essa porra acabe logo, porque eu quero sair para comer.
Eu tô dentro de casa, não tô saindo para correr, principalmente nessa época agora que a gente entrou nesse lockdown, né? E espero que todos fiquem em casa para eu poder sair para correr quando tudo isso passar, viu? Boa, obrigado, Celinha. Esse foi mais um Entre Papos e Caldos, hoje com Celinha Alves do Tênis e Saína.